exaltando a nosso Senhor antes de todas as coisas, reconhecendo Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador. Glória a Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Como todos os cultos, nós estudamos princípios estabelecidos na palavra de Deus que devem reger a nossa vida. Amém, pessoal? E princípios praticados, eles sempre geram o mesmo resultado, seja em que época, em que tempo e por qual pessoa for. Princípios praticados trarão o mesmo resultado. Amém? Não pense você que se um ímpio praticar alguns princípios, isso não acontecerá na vida dele. Acontecerá, apesar de ser ímpio. A única coisa que ele pode não alcançar, porque aí não é princípio, é entrega, é a salvação eterna. Amém, pessoal? Mas você vê, por exemplo, muitas pessoas ímpias que estão enriquecendo e prosperando. Por quê? Porque estão praticando um princípio. Qual princípio é esse? O princípio de transbordar, o de dar, o de semear. A palavra de Deus diz que aquilo que você planta, você colhe. Amém? Esse é um princípio que é infalível, vai acontecer, como a lei da gravidade. Você sempre ouve eu falar sobre isso. A lei da gravidade funciona para todos, para o evangélico, para o católico, para o espírita, para o pastor, para o membro. Não tem distinção, é uma lei que vai funcionar para todas as pessoas. A Bíblia Sagrada também, como nós pregamos aqui no domingo, todas as passagens, todos os ensinamentos, ele esconde princípios. É esses princípios que nós temos que entender, extrair e aplicar na nossa vida. Amém, pessoal? Nós não podemos encarar a Bíblia Sagrada como um livro que conta uma história de um povo que existiu no passado e um povo que foi um povo de fé. Obviamente que o relato deles esconde princípios que Deus quer revelar para nós. Por isso que aqui está. Como eu disse no domingo, Deus não colocou a vitória de Abraão, como foi a vida dele, para que eu saiba que Abraão viveu aquilo. Não, eu tenho que saber que Deus foi com ele, mas aquele princípio pelo qual Deus o abençoou, quando eu pratico, também estará comigo. Deus não faz acepção de pessoas, digam glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Tiago capítulo 4. Nós vamos ler algumas passagens, porque eu quero através dessas passagens mostrar um princípio do nosso relacionamento com Deus. Tiago capítulo 4. A equipe, se quiser ir marcando os versículos, já vou citando aqui para vocês, que nós vamos ler 4 versículos seguidos. Depois é o Salmo 37, versículo 4. Depois o Provérbios 3, 5 e 6. Depois Mateus 6, 33. Todos esses princípios revelam um princípio. Qual princípio é esse? Deus não é uma opção. Ele é, ou deve ser, a nossa prioridade. Amém, pessoal? Ele deve ser a nossa prioridade. Então nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Ele deve ser prioridade. Digam glória a Deus. Não é uma opção, não é quando me sobra. Mas eu coloco nas listas de tudo aquilo que é importante a executar na minha vida, em primeiro lugar a Ele, em primeiro lugar a Deus. Qual é o primeiro mandamento? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Isso é muito forte, não é verdade? Diga comigo, amarás a Deus sobre todas as coisas. Amém? Sobre todas as coisas quer dizer literalmente sobre todas as coisas. E nós precisamos compreender isso. Por quê? Porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor. Mas quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando com isso que nós confiamos verdadeiramente nele, acreditamos de verdade, ao ponto de adorarmos e servi-lo acima de todas as coisas. Isso não implica abandono dos seus afazeres, não implica abandono da sua casa, da sua família, não implica abandono, mas implica prioridade. Amém, pessoal? Prioridade. Por quê? Porque Ele é o nosso Senhor. Muitos de nós conhecemos um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então a gente fica muito focado, é muito comum as pessoas ficarem focadas no pastor. Ele é meu pastor e nada me faltará. Só que antes de pastor, Ele é Senhor.
Se Ele é o Senhor, a Ele eu devo honra, a Ele eu devo servi-lo, a Ele eu devo louvor. A própria palavra de Deus diz que aquele a quem eu sirvo, a quem eu obedeço, esse é o meu Senhor. Como eu preguei aqui no domingo, tem muitas pessoas que falam que existem muitos homens ricos, milionários, que não servem a Deus. E eu disse aqui, eu conheço alguns ricos e alguns milionários que não têm dinheiro. O dinheiro os tem, porque o dinheiro os governa. O dinheiro governa a sua vida, dita como ele deve agir. Então esse não tem dinheiro, o dinheiro os tem. E nós devemos compreender isso. Quando Deus é o nosso Senhor, a nossa prioridade, quando nós priorizamos a Ele, quando nós damos a Ele o louvor antes de todas as coisas, nós devemos saber que todas as outras coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Amém? E quando Jesus fala esse versículo, se nós lermos lá quais são todas essas coisas, Jesus está especificando quais são essas coisas, você vai entender que essas coisas é tudo que diz respeito à vida. Então Jesus diz, não andeis ansiosos com as coisas dessa vida, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Então ele está sendo claro, todas estas coisas. Quais coisas? Tudo que diz respeito à vida. Mas isso precisa existir da nossa parte uma confiança, um entendimento real. Amém, pessoal? Amém. Vamos lá, Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. O versículo completa, aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Aí vai dizendo lá, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então veja só, aproximam-se de Deus, ou chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a... Diga aí para o seu vizinho, chegue-se a Deus, e Ele se chegará a vós. Deixa eu só dar uma instrução, alguma coisa que vocês fizeram, sumiu o meu som aqui, tá? Estou ouvindo o som de lá do... Vocês acabaram de mexer aí, me prejudicou aqui. Só orientando vocês. Então veja só, olha o versículo, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Então, por que Deus ele espera a atitude da nossa parte para que Ele se manifeste em concordância com isso? Por uma razão. Deus, quando criou o homem, Deus o colocou na terra e deu a vida ao homem. Amém, pessoal? Então, olha como esse Deus é grande e poderoso. Ele colocou o homem na terra e deu a vida ao homem. Portanto, uma vez que você passa a ser dono da sua vida, Deus te deu essa vida, Ele vai respeitar isso. Ele espera então que você se achegue a Ele, para que Ele então tenha isso como uma autorização. Não seria bem isso, mas só para você entender, porque aí fica aquela ideia, então eu mando em Deus? Não, não é você manda em Deus. Ele simplesmente é um Deus que estabelece princípios, que regula até mesmo a ação dEle. Porque uma vez que Ele deu a vida para você, e Ele passa por cima daquilo que Ele fez, Ele não é um Deus de palavra. Concorda? Sim ou não? Então entenda, tenha uma mente de Cristo. Não é que nós mandamos em Deus, mas é que Deus deu a vida para nós. E uma vez que Ele deu a vida para nós, nós temos que nos voltar a Ele como sinalização de que nós queremos a ação dEle na nossa vida. E quando é que eu faço isso? Quando eu entendo que sozinho eu não posso mais caminhar. Quando eu entendo que sozinho não tem mais jeito. Eu me volto a Ele, eu reconheci e estou convencido que por mais que eu tenha habilidades, que por mais que eu tenha conhecimento, sabedoria, por mais que eu tenha talentos, e por mais que eu seja um guerreiro, há momentos que eu chego à conclusão de que eu preciso de um ser superior, de que eu preciso do Salvador. Então eu me chego a Ele. Enquanto eu não faço isso, Ele não se chega a mim. Amém, pessoal? Por quê? Porque Ele deu a vida para nós. Digam glória a Deus. Então entenda, Deus deve ser a nossa prioridade e não uma opção. Agora vamos lá para Salmo 37, versículo 4. 37, 4. Olha o que diz: deleita-te também no Senhor,
e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Há uma outra versão que diz: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. O que é deleitar, o que é agradar? A minha alegria deve ser em Deus, a minha alegria deve ser servi-lo, a minha alegria deve estar em Deus, e quando eu faço isso, quando eu me alegro nele, quando a minha alegria está nele, Ele realiza o desejo do meu coração. Muitas pessoas, a alegria não está em Deus, a alegria está no que Deus pode fazer, ou a alegria está na conquista, a alegria está em ter coisas, a alegria está em alcançar resultados. Ok, é um direito que todo ser humano tem, afinal Deus deu a vida para ele. Mas quando a sua alegria é estar em Deus, a sua alegria é servir a Deus, este Deus que vê que você se alegra nele, Ele realiza o desejo do seu coração. Consegue entender? Aí nós estamos falando do quê? De uma dependência, de como servir a Deus. Não é aquela vida de pedinte, é uma vida de adoração a Deus. E o momento em que você adora a Deus, com o seu jeito de viver, com o seu jeito de falar, através de canções, através de ações, estendendo a mão para alguém, isso você está tendo uma vida de adoração a Deus. Por quê? Porque você está imitando o seu Criador, você está imitando o seu Senhor. Quando nós fazemos isso, nós adoramos a Deus, porque estamos refletindo a sua imagem, estamos sendo como Ele aqui. Amém, pessoal? Ele mesmo disse: se vocês dizem que me ama, guarda os meus mandamentos, seja os meus imitadores. Quem entendeu, digam glória a Deus. Então, servir a Deus não é uma opção, deve ser a minha prioridade. Digam glória a Deus. A minha alegria deve estar em servir a Deus, em adorar a Deus, em refletir a glória de Deus aqui. Quando eu faço isso, eu tirei a minha preocupação do resultado. Eu tirei a minha preocupação em alcançar êxito, e eu me alegro nele. E aí o que ele diz? É como se ele dissesse assim: como você está confiando em mim, pode deixar que eu ajo em seu favor. Agora, como que eu consigo isso, apóstolo? Por meio do crer. Se creres, verás a glória de Deus. Diga comigo: se creres, verás a glória de Deus. Agora, o que é crer? Eu sempre, quando eu falo sobre isso, eu explico o que é crer, porque a maioria das pessoas, elas imaginam que crer é um sentimento de que você acredita. Não, eu sei que Ele existe, eu creio nele. Não. O crer bíblico é lutar contra as evidências. Diga comigo: crer bíblico é lutar contra as evidências. Vou te explicar. Lázaro estava morto. Amém? Estava morto. Jesus disse isso a quem? As irmãs de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. O que ele estava querendo dizer? Luta contra as evidências. Apesar de você saber do que está acontecendo, duvide daquilo que você está vendo. Isso é crer. Você escolhe recusar o que seus olhos estão vendo e acreditar no que Deus está dizendo. É a fé e o crer que caminham junto, como um trilho, aonde o trem alcança o seu objetivo e o seu destino. Consegue compreender, sim ou não? Então, crer é lutar contra as evidências. Jesus chega numa casa, a menina está morta. O que Jesus diz? Aquela família: não chore, ela está. Crer é lutar contra a evidência. Consegue compreender, sim ou não? Então, muitas pessoas, quando ouvem falar sobre crer, ela fala assim: não, eu creio, Deus existe. Não, não é. Isso é saber da existência de Deus. O crer bíblico, toda vez que nós lemos Jesus falando sobre crer, Jesus está dizendo: recuse o que os seus olhos estão vendo e traga à existência aquilo que você acredita. Amém, pessoal? Por isso, Paulo ensina à igreja da Nova Aliança um princípio que temos que todos os dias praticar. O que Paulo ensina? Crie, por isso falei. É muito importante você guardar isso e aplicar isso diariamente na sua vida. Repita comigo: crie, por isso falei. De novo: crie, por isso falei. Então veja só, Paulo estava dizendo: eu não falo aquilo que eu vejo,
eu falo aquilo que eu acredito. Agora vamos colocar aqui dentro de uma circunstância. Quando você está se relacionando com pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem o princípio da fé, você agir dessa forma, sabe o que eles vão chamar você? De mentiroso, vão chamar você de bitolado, vão chamar você de fanático. Por quê? Porque você está vendo uma coisa e está falando outra coisa. Mas isso não é uma fé cega, é uma fé baseada no que Deus falou. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. É uma fé sólida. Consegue compreender? Não é uma tolice. Entende? Diga comigo, fé não é tolice. Eu vou te dar um exemplo de tolice. Na Coreia do Sul, 2 jovens ouviram a passagem que Pedro caminhou sobre as águas. Na região onde ele estava, deu uma enchente muito grande, eles estavam indo para a igreja. E chegou um momento que eles se depararam com uma enchente muito forte e eles pensaram: se nós não atravessarmos essa enchente, nós não vamos chegar no culto. Então um falou para o outro, lembra que o pastor pregou? Pedro andou sobre as águas. Então nós vamos entrar aqui e nós vamos passar. Isso é fé ou é tolice? É tolice. Por quê? Porque Deus não disse para a gente fazer isso. Entendeu? Ele não disse para você caminhar sobre as águas, ele disse para Pedro. Mas qual é o princípio que está aí, apóstolo, escondido atrás? Se aconteceu com Pedro, não pode acontecer comigo? Presta atenção. Pedro estava diante de umas circunstâncias. Pedro estava inserido naquilo. Amém? Ele não tinha outra saída. Esses garotos tinham outra saída. O que aconteceu aqui? Eles desrespeitaram o mandamento: não tentarás o Senhor vosso Deus. Então fé não é tolice. Estão me compreendendo? Fé não é tolice. O que aconteceu? Aqueles garotos passaram, foram levados pelas enchentes, e as pessoas estavam lá, falaram assim: olha lá os crentes. Deus nunca falou para você, sai e anda sobre as águas. Não é um mandamento, é um relato de um acontecimento. Ele nunca mandou você fazer isso. Se fosse um mandamento, você poderia fazer, que iria acontecer na sua vida. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Está claro isso para você, sim ou não? Então nós precisamos ter fé sólida. Amém? Quer ver outra tolice? As pessoas chamam de fé, mas é tolice. A pessoa faz um exame de vista, aí ela precisa usar óculos. Aí ela vai logo e diz: não, eu tenho fé, não vou usar óculos. Aí era 1 grau que ela precisava de fé para curar, não é verdade? Mais ou menos. Vamos dar um exemplo que ela diagnosticou lá 1 grau de miopia. Aí ela teria que usar o óculos com 1 grau. Aí ela fala: não, eu tenho fé, eu não vou usar o óculos. E aí ela fica. Passa um tempo, ela vai lá, 1,75. Passa um tempo, ela: não, mas eu creio. 2. Meu irmão, isso não é fé, isso é tolice. Sabe por quê? Se ela tem fé, ela bota o óculos até que ela seja curada. Consegue compreender? Porque é esse o princípio que Jesus diz. Uma certa vez chegou um leproso até Jesus, preste atenção nisso. Chegou um leproso até Jesus, e Jesus curou o leproso. Aí aquele leproso, é como se ele dissesse assim: então estou limpo. Jesus: vai, mostra-te ao sacerdote. O que era o sacerdote? Ele era uma espécie de médico. Quando alguém estava leproso, é ele que dizia: você tem que ficar isolado. Consegue compreender? Era o sacerdote naquela época que excluía os leprosos e dizia: você tem que ficar em isolamento. Então, em outras palavras, o que Jesus está me ensinando? Qual é o princípio que Jesus está me ensinando aqui? Que aquele que reprova é o que tem que te aprovar. Consegue compreender? Foi o sacerdote que falou para você que você era leproso. Eu orei, você está curado. Então é ele que vai te dar alta. Conseguiram compreender, sim ou não? Diga comigo, isso é fé. Estão me entendendo, sim ou não? Fé é aquele que te reprova te aprovar. Entenderam isso? Então não confunda a fé com tolice. Por isso você precisa compreender que fé é aquilo que Deus diz. Eu me lembro há muitos anos atrás, muitos anos, eu devia ter uns 17 anos, e eu precisava comprar algumas coisas,
E eu falei assim, eu não vou comprar financiado em prestações, porque eu não tenho recurso para comprar tudo que eu precisava, as prestações iam ficar muito altas, e eu estava um pouco preocupado, vamos dizer assim, de fazer aquela conta, e depois ser mandado embora e eu ficar com uma dívida enorme. E aí algumas pessoas chegaram para mim e falaram, você não tem fé? Vai lá e compra fiado e Deus te dá o dinheiro para pagar. Naquela hora eu até assustei, me senti um derrotado, mas logo em seguida Deus falou comigo, a fé, ela surge da palavra. Eu nunca mandei ninguém comprar fiado. Então essa fé está baseada em cima do quê? Em cima de desejos humanos. Consegue compreender? Isso não é fé, é tolice. Consegue entender? Estão aqui comigo? Sim. Diga comigo, eu preciso saber a diferença das duas coisas. Amém, pessoal? Fé não é tolice. Digam glória a Deus. Repita comigo de novo, fé não é tolice. Amém, queridos? Eu preciso respeitar princípios. Diga comigo, eu preciso respeitar princípios. Bom, voltando aqui, qual é o princípio que eu vejo aqui? O princípio de que Deus, Ele me respeita. Olha só a grandeza de Deus. Ele precisava nos respeitar? Não, Ele é o Criador, mas Ele respeita os princípios que Ele estabeleceu. Ele está dizendo, agrada-te em mim. Tira o foco do resultado. Você já percebeu como que nós somos tão apegados aos resultados que nós almejamos? Qual é a tua maior guerra? Alcançar o seu alvo. A sua maior luta é alcançar o que você almeja. E Jesus está dizendo, tira o foco disso. Ao invés de você ficar focado nisso, se alegre em mim. Descanse em mim. Quem é pai aqui? Mãe. Quando seu filho está dormindo, principalmente os pequenos, você não projeta o futuro dele? Quem aqui que é pai e mãe projetou já o futuro do filho? Não projeta? Ele está dormindo lá e você fica, nossa, eu quero que o meu filho alcance isso, eu quero que o meu filho alcance aquilo, eu vou fazer tudo o que é possível. Quantos é assim? Quantos é assim? Eu vou dar tudo que eu posso, eu vou dar todas as ferramentas, tudo que eu puder, para que ele pegue isso que eu vou proporcionar e avance na vida. É assim ou não é? E aí eu vou te falar o que Deus diz. Vós sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Mas é preciso existir uma entrega de confiança total nele. Servi-lo de coração, adorar a Deus, confiar verdadeiramente nesse Deus, ainda que tudo estiver dando errado. Da mesma forma que uma verdadeira amizade só pode chamar de verdadeira depois que sobrevive a um desentendimento, você só pode dizer que a sua fé é real quando ela te faz permanecer diante de uma adversidade. Do contrário, não é real. Consegue compreender? A tua fé, ela faz você sobreviver a tempestades, a adversidades. Do mesmo jeito que eu estou dizendo, uma amizade que não sobrevive a um desentendimento não é amizade. Pelo menos não é verdadeira amizade, porque se fosse verdadeiro, o desentendimento não seria tão suficiente para destruir. Consegue compreender? Nós temos que servir a Deus. Fomos criados para isso. E Deus tem que ser a nossa prioridade. Servir a Ele é quando nada sai do jeito que você imagina, nada está acontecendo como você planeja. Mas você tira os olhos do resultado e coloca em Deus. Deus, eu vou te adorar mesmo assim. Como fez Jó. Jó viveu num tempo onde não tinha esperança. Jó viveu num tempo onde o diabo tinha domínio sobre os seres humanos. Jesus ainda não tinha morrido na cruz e vencido Satanás. Jó viveu num tempo onde o nome de Jesus não existia como o poder de Deus sobre a terra. E diante de tudo o que aconteceu, ele diz, ainda que Deus me mate, todavia nele me alegrarei. Ainda que a minha carne,
ela se derreta, os meus ossos te glorificarão. Entendeu o nível de confiança? Entendeu o nível de fé? Muita gente foca na destruição que Jó viveu, mas quando nós estudamos, nós chegamos a uma data. Todo o sofrimento de Jó, tudo aquilo que nós vimos, durou 9 meses. 9 meses. É grande o que ele sofreu, mas teve início e teve fim. Por causa do quê? Porque a esperança dele estava em Deus. Meu querido, é esse estilo de vida que nós temos que ter. Coisas podem surgir, mas Deus deve ser a sua prioridade. Você pode não alcançar o que você almeja, mas Deus tem que ser a sua prioridade. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom. Nós precisamos confiar neste Deus e alegrar nele, mesmo quando nós não estamos entendendo por que está acontecendo as coisas. Se você confia em Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Acredite, não é conversa minha, meu irmão. Tem as suas experiências. Sabe, você aposta tantas coisas na vida, você confia em tantas coisas. Aposte nessa palavra que não é minha. Aposte para você ter as suas experiências. Sabe de uma coisa? Quando alguém disser para você, Deus não existe, você vai dizer, como eu digo hoje, chegou tarde demais. Chegou tarde demais. Você não me convence mais. Não adianta o que você vai me dizer. Você não me convence. Agora por quê? Porque eu sou estudioso da Bíblia. Meu irmão, eu passei a ser estudioso da Bíblia porque eu queria conhecer o Deus que tinha tocado em mim. É diferente. Eu queria entender mais sobre esse Deus que eu tive experiência com Ele. Mas quando eu tive experiência com Ele, eu não sabia nada. Então não é por causa do que eu sei que eu o sirvo, não, mas por eu ter tido o toque dele na minha vida, eu passei a almejar conhecer esse Deus, alinhar os pensamentos, diante de tantas coisas que se falam sobre Deus. Já contei aqui para vocês, eu com 16 anos era um jovem curioso, e ficava perguntando, e perguntava para um falar uma coisa, perguntava para outro, outro falava outra coisa, e era isso, aquilo outro. Nós estamos colocando o Evangelho há 40 anos atrás, há mais de 40 anos atrás, onde era difícil você ter informações, não é hoje com tanta facilidade. E eu cheguei a uma única conclusão: eu preciso ter essa experiência com Deus. E eu decidi mergulhar na Bíblia Sagrada. E orava: Deus, não me deixe enganado, não me deixe enganado, coloca pessoas no meu caminho, me revela, me mostra. E aqui eu estou. O que eu estou querendo dizer para você? Que eu sou a verdade? Não, meu irmão. Mas Jesus é a verdade. E se você buscar, Ele vai se mostrar a você. Não tenha medo. Não tenha medo de se relacionar com Deus, não tenha medo de dar prioridade a esse Deus. Mas e as minhas coisas? Todas as coisas serão acrescentadas. Mas isso está na confiança. Sabe, está na confiança. Quem zela para guardar a palavra, meu irmão, não é igreja. Eu vejo muitos pregadores brigando nas redes sociais. Agora, a última que saiu é que estão usando a inteligência artificial para reescrever a Bíblia. E para você ter uma ideia, os defensores dos animais conseguiram reescrever Gênesis, tirando da parte da Bíblia Sagrada os sacrifícios, aonde tem o sacrifício do cordeiro tipificando Jesus, eles tiraram isso. Eles acrescentaram que Abraão tinha um cãozinho, e está lá Abraão andando com o seu cãozinho, não lembro o nome que eles deram o cãozinho lá da Bíblia, mas o Luluzinho, vamos pensar assim, eu não me lembro mais o nome. Abraão andando com o Luluzinho encontrou com Sara, e ambos foram passear com o Luluzinho.
E daí, meu irmão, que eles estão fazendo isso? Eu não tenho que brigar. Não é a minha missão guardar ou preservar a Bíblia. Essa missão é de Deus. Ele diz: passarão céus e terra, mas a minha palavra não passa. E ai daquele que tirar um tio, um J, porque ele colherá maldição por aquilo que ele está fazendo. Estão me compreendendo? Não é que Deus vai amaldiçoar, ele vai colher o mal que ele está fazendo. Consegue compreender? Deus não bota a mão aí, Deus só está avisando, como o pai está dizendo para o filho: não sobe nessa árvore que você vai cair. E ele teima, sobe e cai. Não foi o pai que derrubou, mas foi o pai que avisou que poderia acontecer aquilo. É a mesma coisa. Quando Deus diz: olha, se vocês fizerem isso, vai vir maldição. É um pai dizendo: meu filho, não faça isso, porque a consequência é tal. Não foi Deus que fez, mas ele sabia, ele conhecia e sabia qual era a consequência. Quantos estão comigo? Digo glória a Deus. Sirva ao seu Deus. Para a gente, vamos só ler mais 2 versículos. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, ou não confie no teu próprio entendimento. Olha só. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhece-o em todos os teus caminhos. O que ele fará? E ele endireitará as tuas veredas. Amém, gente? Deus é um vaidoso que quer a sua obediência? Não, irmão. Deus é um pai que conhece o caminho. Faça assim, porque vai chegar aqui. Não faça assim, porque vai chegar lá. Deus não é um vaidoso que está dizendo: faça o que eu quero, porque eu quero ser desse jeito, eu quero ser adorado, se não fizer eu vou te punir. Isso aí é o diabo que usa pessoas para pintar esse Deus da Bíblia. Mas não é esse Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um pai amoroso, que ele conhece todas as ações, e está dizendo: não faça isso. Não suba nessa árvore. Você vai escorregar, e você vai cair e quebrar um braço. Você vai cair e quebrar uma perna. E aí a pessoa teima e sobe, cai e quebra a perna. Não foi o pai que quebrou. Do mesmo jeito está aqui. O pai dizendo: não trilhe esse caminho. Mas quantos filhos estão dizendo: para que eu tenho que obedecê-lo? Por que tem que ser do jeito dele? Um dia uma mulher chegou para mim e diz assim: esse Deus é muito vaidoso, né? Tudo tem que ser do jeito dele. Eu falei: não, não é. Você pode viver do seu jeito, só que depois não cobre colher as bênçãos que virá sobre a vida daqueles que agiram de outra forma. A nossa vida é o quê? Ação e consequência. Não é verdade? Agora, as ações que eu tenho são frutos do que eu penso. Para que eu tenha ações que vão me abençoar, eu tenho que pensar como Deus disse na palavra dele. Então os pensamentos de Deus, quando são os meus pensamentos, eles guiarão as minhas ações. Qual é a consequência? Bênção. Bênção. Digam glória a Deus. Não tem outro jeito. Mateus 6, versículo 33. Vamos ler comigo, por favor? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Percebe? Estas coisas está se referindo a um conjunto de coisas que estão ditas antes dele dizer isso aqui. Depois você pode ler lá. Em resumo, estas coisas eram as necessidades que os homens ou os discípulos naquele tempo precisavam para viver. Então Jesus estava dizendo: ao invés de você ficar desesperado, ao invés de você ficar angustiado, ansioso para chegar no seu resultado, me priorize. Ele não está dizendo que você não possa cuidar das outras coisas. Ele está dizendo que a prioridade deve ser Ele. Quantas coisas necessárias você tem que cumprir?
quantas coisas urgentes você tem que fazer. Jesus não está dizendo largue tudo, Ele está dizendo só me priorize, porque eu serei contigo para todas as demais coisas. Conseguiram compreender? Meu irmão, essa é a forma de se relacionar com Deus. Eu não sei o que você busca, eu não sei o que você anseia, mas alinhe o seu estilo de adoração. Deus, encerro com Salmo 115, não dá para ler, mas grave isso, depois você lê com calma na sua casa. 115 é o relato daqueles que adoram uma imagem de escultura. O que diz lá? Lá diz que aqueles que adoram um Deus de barro se torna semelhante a ele. Lá está dizendo, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem perna, mas não anda, tem mãos, mas não apalpa. Aqueles que o adoram se tornam semelhantes. Moral da história, aqueles que o adoram se tornam semelhantes, sem vida, sem ação. Consegue compreender? Agora tira esse contexto e coloca diante de Deus a adoração. Se quando eu adoro uma criatura, eu me torno semelhante a ela, se eu adoro o Criador, me torno semelhante a Ele. Então, olha o poder da adoração. E o que é adoração? É a manifestação de amor e gratidão que eu tenho pelo meu Senhor. Sabe declaração de amor? Alguém já fez declaração de amor? Então é isso. É você amar a Deus e declarar: Deus, eu te amo, eu te adoro. Por que você o ama? Porque Ele fez algo? Não, por quem Ele é. Ele é o teu Pai, Ele é o teu Deus. Vamos fazer isso agora? Você põe de pé em nome de Jesus. Mas o que você está fazendo aqui hoje, e que está aprendendo aqui hoje, é apenas uma demonstração de como deve ser a sua vida diária. Amém? Diga assim: o que eu estou aprendendo agora é apenas uma demonstração do que eu tenho que fazer todos os dias. Amém? É isso, você está aprendendo aqui agora uma pequena demonstração do que você tem que viver fazendo todos os dias. Adorar a Deus por aquilo que Ele é. Deus é o teu Senhor. Sabe quando as portas se fecharem? Acredite que Deus sabe por que está se fechando. E se Ele permitiu, existe uma razão. Isso não é conversa vazia, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa para você. Só pega isso, guarda para você. Um dia você vai entender, se você não entender agora. Graças a Deus por todos os nãos que eu já recebi na minha vida, por todas as decepções. Na hora não entendi, na hora não compreendi, mas muitos deles eu vi que eram livramentos. Entende? Vou te contar uma coisa mais recente que a maioria de vocês participaram. Esses dias eu falei que nós íamos ver um salão para a igreja, lembra? Aí eu pedi para o Paulo, que é... eu esqueci o nome da sua profissão, corretor. Ele falou: posso averiguar lá? Posso. Faz o levantamento. E ele fez o levantamento, me ligou e falou: aposto. O salão lá é grande, mas olha, tem que gastar muito. Enche quando chove, inunda, é complicado. E foi um não. Mas eu não sabia o que estava por vir. Deus sabia o que estava por vir. E se eu fosse, iria atrapalhar o que está por vir. Amém, pessoal? E o que está por vir, apóstolo? Diga para o seu irmão: guarda que daqui a pouco o apóstolo fala. Diga assim: enquanto não for 100%, ele não vai falar não. Alguém que morre de ansiedade? Alguém que é muito curioso? Então Deus me fez falar para tratar essa curiosidade sua. Amém? E na hora eu pensei assim: puxa vida, eu nunca nem pensei em fazer nada. Quando eu penso não dá certo. É aquele pensamento nosso. Mas o melhor estava por vir. Amém, pessoal? Melhor estava por vir. Então, às vezes a gente olha alguma coisa que não aconteceu e a gente não consegue lembrar que Deus é o nosso Senhor. Ele conhece o amanhã, meu irmão.
nós não conhecemos nem o fim do culto, nós só sabemos de agora. E nós temos o privilégio de ter um Deus, não como um ser distante, mas como um Pai amoroso. Que essa é uma dificuldade que nós temos, de olhar para Deus como Pai. Foi por isso que Jesus, quando veio aqui, Jesus veio mostrar o lado paterno de Deus, porque todo mundo conhecia Deus como Senhor, e Jesus fala, viu, vocês precisam conhecer Deus como Pai. Quando vocês forem orar, para de falar Senhor, Deus de Israel, aqui distante, Deus de Isaac. É uma oração bem evangélica, e fica muito assim, né, irmão? Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó, parece mais santo, mas isso distancia Deus. Jesus falou, quando vocês forem orar, não orem mais assim, orem assim. Digam comigo, Pai Nosso. Diga, Pai Nosso. Olha para o teu vizinho e diga assim, o Pai é nosso. Consegue entender? Se comporte como filho, irmão.